Meus caros irmãos e irmãs, estamos iniciando uma vez mais a nossa Lexio Divina, que tem sempre como ponto de referência o Evangelho do domingo. E para esse domingo, o trecho do Evangelho nos fala da mulher adúltera, que está no Evangelho segundo São João, capítulo 8, versículos 1 a 11. E o texto diz o seguinte: naquele tempo, Jesus se dirigiu ao Monte das Oliveiras. Pela manhã, voltou ao templo. Todas as pessoas iam a ele e, sentado, as instruía. Os letrados e fariseus lhe apresentaram uma mulher surpreendida em adultério e colocaram-no no centro. E lhe disseram: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. A lei de Moisés ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. Que dizes tu? Diziam isso, tentando, para terem de que o acusar. Jesus agachou-se e com o dedo começou a escrever no chão. Como insistissem com suas perguntas, levantou-se e disse-lhes: Quem de vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Novamente, se agachou e continuou escrevendo no chão. Os ouvintes foram se retirando um a um, começando pelos mais velhos até o último. Ficou só Jesus e a mulher de pé no centro. Jesus se levantou e lhe disse: Mulher, onde estão? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: Tampouco eu te condeno. Vai, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amigos, esse trecho do Evangelho nos narra esse conhecido episódio da mulher adúltera, onde temos duas cenas. A primeira, vemos aí essa disputa entre os fariseus e escribas com relação a Jesus, que procuravam um caminho, um meio para condenar Jesus. Eles levam a mulher até Jesus, a mulher que foi surpreendida em flagrante adultério, e certamente eles pensavam: se Jesus absolve a mulher, ele estaria contra a lei de Moisés, e seria uma maneira dele ser também condenado. Por outro lado, se ele condena a mulher, poderia ser também um ferimento para a sua própria vida de misericordioso, né? A sua identidade enquanto homem do perdão, homem da misericórdia. Então, de certa maneira, eles colocam Jesus à prova. E Jesus, então, começa, diante da acusação, como de fato a lei de Moisés previa isso. Se olharmos o livro do Levítico, a mulher surpreendida em adultério, ela deveria ser apedrejada. Mas o interessante é que não só a mulher, mas também o homem com quem ela estava cometendo o adultério. Mas aqui aparece só a mulher. Então, a parte mais fraca, talvez, né? E por outro lado, mostra aí o homem, a tendência do homem sempre em também acusar, né? A justiça, querer acusar o outro. Mas é interessante que também eles chamam Jesus de mestre. Quer dizer, de certa maneira, talvez eles reconhecem ali Jesus uma certa capacidade de ensinar, né? Como de fato eles reconhecem isso. Mas Jesus então começa a escrever no chão. Não sabemos o que ele escreve. Ele escreve ali, né, na areia, né, onde temos ali a poeira.
talvez até para lembrar como é frágil a lei dos homens, que só procura condenar o outro, né? Jesus, por um lado, condena sim o pecado, mas ama o pecador, mostra sua misericórdia para com o pecador. E aqui vemos mais uma vez a sabedoria de Jesus. Ele vai dizer, né? Quem estiver sem pecado, seja o primeiro a lançar-lhe a pedra. Então, com isso, Jesus mostra que ele fechou a questão. Tanto é que eles começam a sair um, a começar pelos mais velhos. Aí vem também uma outra pergunta. Será que não estaria ali entre eles aquele que cometeu adultério com a mulher? E depois, então, vemos aqui que eles foram atingidos pela palavra de Jesus. Eles caíram em si, como aconteceu com o filho pródigo, né? Eles voltaram a si mesmos, reconheceram de repente que eles também são portadores de muitos pecados. E hoje também possamos pedir ao Senhor que nos ajude a ter essa consciência, né, dos nossos pecados, das nossas fragilidades, antes de acusarmos o outro. E Jesus também pergunta finalmente à mulher, né, ninguém te condenou? Onde estão eles? E Jesus também diz, né, para ela, como sinal aí da absolvição do pecado, vai e de agora em diante não peques mais. Então, mais uma vez frisando que Jesus condena sim o pecado, mas ama o pecador, quer a salvação do pecador. O pecado, como de fato nos afasta de Deus. Nós podemos verificar ainda que o pecado do adultério fere a união conjugal, destrói o laço matrimonial, é um pecado grave. E nós podemos dizer também que a fidelidade, por outro lado, é um sinal de respeito à família. O adultério fere a aliança sagrada feita diante de Deus. E hoje também podemos lembrar, né, que o adultério, sendo um dos 10 mandamentos, o 7º mandamento da lei de Deus, é um pecado como de fato grave. Mas precisamos sempre também, né, reconhecer que a gente precisa lutar cada dia contra o erro, contra o pecado, contra a tendência para o mal. E nisso possamos pedir que o Senhor venha em nosso socorro, nos ajude também a sermos sempre fiéis ao Senhor. Nós podemos também adulterar o nosso batismo, a nossa união com Deus. Peçamos que Ele nos ajude a trilhar o caminho da perfeição e que nesse tempo que estamos vivendo aí a Quaresma, um tempo de união mais forte até com Ele, que Ele nos ajude a trilhar sempre mais o caminho da perfeição e da santidade. Façamos agora a bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.